Olá a todas e todos, aqui quem fala é o professor Alex Mota, do curso de Engenharia de Transportes da UFG, para o projeto de extensão Geotecnologias na Rede. O vídeo de hoje, no contexto do ensino remoto emergencial, ERE, eu vou falar um pouco sobre a diferença entre satélite, sensor e imagem. Eu faço uma analogia muito simples, dizendo que o satélite é um smartphone, um celular, o sensor é o tipo de câmera que esse smartphone possui e a imagem são as fotografias. Óbvio que o processo de formação de uma imagem é diferente de uma fotografia, mas é só para vocês entenderem. Bem, os satélites eles podem ser naturais ou artificiais. Quando eu falo de satélite em geoprocessamento, eu estou falando de satélites artificiais, também chamados de plataformas. Está aqui então uma figura da Florenzano, um texto que eu vou deixar o link na descrição do vídeo, que mostra os satélites produzidos pelo Brasil. Esse é o CBERS, ou CBERS, como queiram, é um satélite produzido em parceria com a China. Aqui as características do CBERS, quanto ao peso, a altitude que ele opera, o tempo previsto de vida, né? O tipo de propulsão e o custo. Isso aqui um documento do INPE apresentado pelo G1. Bem, quando eu falo de satélite, eu preciso falar dos tipos de órbita. E eu vou falar de órbita heliosíncrona e geoestacionária. Isso aqui, para quem trabalha com transportes, não é tão importante, mas eu vou falar sobre. Então, a heliosíncrona, como o próprio nome sugere, é aquela órbita que acompanha o movimento da Terra. Então, o satélite opera com a iluminação do Sol, por isso heliosíncrona. A geoestacionária é de grande altitude, está uma grande distância, e ele então imageia seguindo o movimento da Terra, portanto, ele imageia, segue o seu tempo, aí 24 horas, acompanhando o movimento que a Terra faz. Bem, quanto à fonte, isso aqui é importante. Quanto à fonte de energia, um satélite ele pode ser chamado de passivo ou ele pode ser chamado de ativo. Qual é a diferença, professor Alex? Vamos lá. Essa figura aqui ela é muito esclarecedora. Olha só, esse satélite aqui, ele é um satélite ativo. Ele produz a sua própria fonte de REM, de radiação eletromagnética, que interage com o alvo e que volta para as suas placas fotossensíveis, que capta essa energia. Ao contrário, um sensor passivo, ele capta uma fonte de radiação eletromagnética externa. A exemplo, o Sol. Então, o Sol produz uma fonte de radiação eletromagnética que interage com o alvo e ele capta. Então, eu vou colocar aqui, ó, passivo, fonte externa de REM, radiação eletromagnética, e ativo, possui fonte própria de REM. A exemplo, os radares. O que isso implica, Alex, na minha prática? Implica que satélites com fonte própria de REM, essa REM ela ultrapassa alguns obstáculos, como, por exemplo, a nuvem. Então, o radar, ele imageia, mesmo em período de alta nebulosidade, e essa onda, ela ultrapassa as nuvens e interage com o alvo. Daí você tem uma tomada de imagens. Quando é um sensor passivo, isso não acontece. Vou mostrar aqui para vocês imagens com muitas nuvens. Imagens de satélite com nuvens. Então, aqui, olha.
Por exemplo, quando você abre aqui, olha, se você não quiser observar a nuvem é um obstáculo. Logo, um sensor passivo não é adequado para a tomada dessa imagem. Olha aqui, olha. Tá vendo? Então, nós sempre pensamos o período do ano e a tomada de imagens. O mês de agosto, por exemplo, aqui na nossa região central do país, parte da região norte, o que acontece? O mês de agosto é um período em que não tem nuvens, né? Então não tem a formação de... não tem chuva, né? Não tem a formação de nuvens. Bem, os satélites também, eles se diferenciam quanto à região do espectro. Né? Então, o que é o espectro eletromagnético? É um modelo teórico para entendimento do comportamento da luz. Né? Então, veja, e a unidade de medida é o nm, nanômetro, ou unidade de microns, o m. Né? Bem, de acordo com o espectro, os satélites podem ser considerados do termal, visível, aqui radar, ondas de rádio e assim por diante. Bem, também tem quanto ao formato do dado produzido. Se são imagens ou se são assinaturas espectrais gráficos. Então, nós vamos nos ater a satélites que produzem imagens, porque em engenharia de transportes são as imagens da superfície que eu quero trabalhar. Tem também o sistema de varredura, são os imagiadores e não imagiadores, estão interligados aqui, mas também, gente, tem alguns autores trazem também o tipo de varredura, se é latitudinalmente ou longitudinalmente. Também isso é trazido na bibliografia. Quanto à resolução, né? Quanto à resolução, quanto à resolução não há um consenso na literatura, sinceramente não há. Se eu falar que é um satélite de resolução moderada, alta, altíssima, isso não está escrito, né? E nós já falamos um pouco disso no texto que nós escrevemos. Mas as resoluções, elas podem ser espectral, radiométrica, temporal e espacial. Eu vou falar mais disso por quê? Porque isso está associado ao sensor e não ao satélite. Bem, eu falei aqui um pouco de satélite, como que se classifica, né? Agora eu vou falar dos sensores, que podem ser chamadas também de câmeras, ou como a Florenzano traz no seu texto, os olhos dos satélites, né? Os olhos dos satélites. Então aqui tem um exemplo que ela traz, que é o satélite Terra, que ele possui o sensor MODES, ASTER, MIRS, MOPIT e Ceres. Tá? Eu trago aqui outros exemplos. Ó. O OLE do satélite Landsat, o CCD do satélite CIBERS e suas edições, o IRMSS, que é um sensor antigo do CIBERS também, o WFI, que é um sensor do CIBERS antigo, mas também está no satélite 4A, o novo, o MUX, que é um sensor do CIBERS 4A, que é novo também, o TM, que é do Landsat 5, aqui é do Landsat 8, eu não coloquei, o ETM, que é do Landsat 7, certo? O Sentinel, que é o satélite, e o MSI é o sensor, com essas características aqui. Então, aprenda a separar satélite de sensor, tá bem? Quando alguém... Isso aqui é importante, por quê? Isso aqui é uma competência que você precisa ter enquanto engenheiro de transportes. Por exemplo, vou construir uma estrada na Amazônia. Qual a primeira leitura da paisagem que eu vou fazer? Qual satélite é mais recomendado? Então eu preciso saber qual é a resolução espacial, né? A qualidade desse dado, a periodicidade. Então eu vou falar disso agora, tá? E é importante para a tomada de decisão. Então isso é uma competência que você precisa ter, né? Saber discernir e saber tomar a decisão. Bem, eu falei de satélite, eu falei de sensor. O sensor produz o quê? Uma imagem. O que é uma imagem? É uma matriz. Né? E aqui é uma matriz que pode ser representada através de números, né? São números que representam cores. Então veja aqui, olha, que
os valores baixos representam o vermelho, tá? Então aqui é um modelo aqui para vocês perceberem o que eu estou falando. Então tá aqui o que é uma imagem. A menor unidade da imagem é um pixel. E o pixel ele tem um tamanho, lado. Então, por exemplo, o Landsat sensor, o Landsat satélite sensor OLE produz uma imagem cujo pixel tem 30 metros de lado. Então, 30 vezes 30, 900 metros quadrados. Tá bom? Então, quando eu falo o tamanho do pixel, eu falo que está associado à resolução espacial, só que não é resolução espacial, porque a resolução espacial, gente, é um pouco mais. É o detalhamento desses alvos nas imagens, tá? E eu vou falar um pouco mais disso aqui embaixo. Então tá, uma imagem, uma matriz. A imagem, ela possui uma resolução radiométrica, que é o número de bits, a quantização. E isso é binário, então é 2 elevado a alguma coisa. Então 2 elevado a 2, vou colocar aqui, 2 elevado a 2 é igual a 4. Igual a 4. Tá aqui, 2 elevado a 2 é igual a 4. Bits, 2 elevado a 11 dá esse número grande, 2 elevado a 8 dá esse número aqui, 2 elevado a 7 dá isso aqui, 2 elevado dá isso aqui. Então assim, o que interessa o nível de quantização? Você consegue ter um contraste maior da imagem, porque você tem mais níveis de cinza para compor a imagem. Logo, aqui tem muito mais detalhamento do que aqui. Então, quanto maior a resolução radiométrica, melhor. Só que aí você tem que entender que quanto maior a resolução radiométrica, maior também é o tamanho da imagem, mas ela vai ocupar espaço de memória. Então aí você tem que decidir, né? Se você for processar uma região muito grande, 8 bits está suficiente. Bem, na sequência, um conceito muito importante, mas controverso, é o conceito de resolução espacial. Resolução espacial é o detalhamento dos alvos numa imagem. Contudo, alguns livros trazem que a resolução espacial está em função do tamanho do pixel. Então quer dizer que um alvo que seja menor que o tamanho de pixel, ele não vai aparecer. Isso não é verdade. Por que não? Por exemplo, uma estrada de terra batida de 5 metros de largura, ela vai ser nitidamente percebida numa imagem de 30 metros de resolução espacial. Isso acontece por quê? Porque a resolução espacial ela não só depende do tamanho do pixel, mas ela depende também das características espectrais do alvo. Então, como a estrada batida, que eu usei como exemplo, é uma superfície especular, onde a radiação que incide sobre esse solo batido reflete em grande parte, a imagem consegue detalhar. Ocorre assim também com um telhado de zinco. Uma pequena casa, sei lá, de 50 metros quadrados, aparece em um pixel de 900 metros quadrados. Por quê? Porque o zinco, apesar de absorver muito também, ele também reflete muito. Né? Então ele vai se destacar. Então é importante deixar claro que a resolução espacial, então, é o detalhamento dos alvos numa imagem. Pessoal, eu estou chamando de alvos aquilo que está na paisagem, uma casa, uma praça, uma rua. Outro conceito importante é a resolução temporal, representado por essa figura que eu vou explicar, que é o tempo gasto, que é o tempo que o satélite gasta para imagiar o mesmo ponto. Então esse conceito é muito importante, porque dependendo do que você quer imagiar, você precisará de um satélite que tem um tempo de revisita maior. A gente chama tempo de revisita, né? O tempo que ele visita o mesmo ponto. Então veja, se eu quero imaginar queimadas elas são muito dinâmicas. Elas ocorrem hoje, podem não ocorrer amanhã. Então eu preciso de uma resolução temporal de um dia. Resolução temporal é dado em dias, né? Então, resolução temporal de um dia. O sensor OLE, por exemplo, 31 dias. Então, ele passa uma vez ao mês. Tá? Então, é isso. Por fim, outro conceito muito importante que é relacionado ao sensor é a questão da resolução espectral, que vai indicar o número de
bandas do sensor. E essas bandas, pessoal, elas possuem aplicações próprias. Eu trago o exemplo do Landsat, que é um satélite bastante conhecido e as características das suas bandas bastante difundida também. Então, por exemplo, a banda 1, mapeamento de águas costeiras. 2, mapeamento de vegetação, qualidade de água, absorção de clorofila. E aí então você tem as 8 bandas descritas. Nem todos os satélites possuem isso, mas você pode pegar a banda e perceber as suas aplicações, né? Bem, além disso, a resolução espectral, nós temos que voltar ao modelo teórico, né, do espectro eletromagnético, que divide aí em várias partes, do visível, infravermelho, raio-x, micro-ondas, infravermelho, médio, próximo. E aí eu vou detalhar essa explicação nessa figura aqui. Veja só, no visível, vamos imaginar que eu esteja estudando vegetação, que é essa curva verde aqui, está dito aqui vegetação. Veja que no visível, a vegetação absorve a luz, a REM, a radiação eletromagnética, para fazer fotossíntese. Logo, sua reflectância está aqui, em 10%. À medida que eu vou para o infravermelho próximo, o que vai acontecer? Ela já fez a fotossíntese, ela começa a responder. Aqui, alta reflectância, aproximadamente 45%. Logo, se eu vou trabalhar o contraste vegetação e não vegetação, eu vou trabalhar nessa área do espectro aqui. Bem, outros alvos, água turva, por exemplo, água limpa, água limpa. A água limpa, ela tem alta absorção, tá? Mas ela reflete aqui no visível. Normalmente, a gente tende a usar uma banda 4 para trabalhar com água por exclusão, né? Porque não tem reflectância nenhuma, e aí a gente prefere essa banda por exclusão. Então você tem aí o solo arenoso, que tem uma reflectância, solos com muita areia, tem alto teor de reflectância, porque a areia reflete muito, absorve, mas reflete muito também, né? Então, resolução espectral tem a ver com o número de bandas e você precisa conhecer as características das bandas. Bem, é isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Eu agradeço todas e todos. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe o nosso trabalho. Eu agradeço.